O Dolph incentivou o David a tentar interagir. Olha, o Dolph, David, tenta interagir com essa nave aí. Porque, olha, ela não deixa ninguém chegar perto dela. Ninguém. O Dolph incentivou o David a interagir e tentar entender aquela coisa. E David, com 17 anos, disse, 17 anos, não sabia o que fazer. Ele simplesmente disse, olá, tudo bem? Para a nave. Olá, tudo bem? Ele viu sua sombra na nave, o que não tinha visto antes. Então isso chamou a atenção do David. Olha, eu consigo ver a minha sombra, o meu reflexo, na nave. Pois naquele local não havia sombras. Como eu havia dito, a iluminação era tão perfeita que não tinha sombras. A nave tinha 22 metros de comprimento e ele identificou o calor do corpo de David. Na hora, ela identificou o calor de David, o calor do corpo dele, quando ele a tocou. As coisas ficaram estranhas. A partir do momento que o David Adair tocou na nave, as coisas de fato ficaram bem estranhas, de verdade. E ele percebeu que a nave não tinha parafusos, costuras ou repartições. Era uma peça só, como uma berinjela. Então, geralmente, as naves, existem porcas, parafusos, essa não. Era uma peça única, como se fosse uma berinjela. Quando ele se colocava a mão na nave, era como se tocasse uma baleia, era vivo, era a mesma sensação de tocar no cetáceo, numa baleia. Impressionante. A nave parecia gostar de ser trocada por David. Olha só que interessante, ela gostava, por causa da frequência, pois emitia uma luz azul. David perguntou se podia subir na nave. Viu, eu posso subir na nave? Rodolfo permitiu. Os oficiais não queriam, falaram, deixa o garoto subir na nave. Parece que ele está tendo alguma evolução. Está tendo algum efeito. A nave está tendo algum progresso nisso. A nave tinha um exoesqueleto com vértebras acima, como vocês podem perceber. Meus amigos? A nave tem um exoesqueleto com vértebras. Aqui, olha, várias vértebras, um exoesqueleto. Isso aqui é uma reconstituição, tá? Uma representação da nave. Muito bem. Segundo a descrição do David Adair. A nave parecia gostar de ser tocada, emitiu uma luz azul, isso que a gente já falou. E ele subiu na nave, que tinha o quê? Exoesqueleto com vértebras em cima. E havia um local onde parecia que um arpão tinha perfurado a nave. Um buraco. Para vocês perceberem aqui. Um buraco. Como se fosse um buraco de tiro. Como se fosse um arpão tivesse atingido a nave. David entrou na nave por esse buraco, que parecia gordura explodida. Ele mesmo descreve assim. Se assemelhava a gordura explodida. Então ele percebeu que a nave orgânica e sua tripulação navegavam pelo espaço em perfeita união simbiótica, como se fosse a extensão do outro. Espetacular. E quando ele entrou lá dentro, meus amigos, aí as coisas realmente ficaram incríveis. Se uma nave é atingida, todas sentem o seu sofrimento. Então elas compartilham o quê? A sua consciência. A consciência é compartilhada. Elas são empatas intuitivas. Elas compartilham as suas consciências com as outras naves e a tripulação. Então, se acontecer alguma coisa com uma nave, todas as outras ficam sabendo. Se uma está sofrendo, se uma está com tristeza, todas sabem. Então, uma cuida da outra. Fantástico. David viu uma cadeira dentro da nave e um painel para colocar os dedos abertos. E por intuição, parecido com o do comandante Spock, mas um pouco diferente. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como que era. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a espaçonave. O do comando era assim. Tá? 2 dedos juntinhos e aqui aberto. Tá? Era assim que tinha que colocar. Do comandante Spock já é diferente, né? Daí tem que fazer assim. Tá ok? Um pouco diferente. Muito bem. Vamos retornar. Espetacular. Aqui. David viu uma cadeira dentro da nave e um painel para colocar os dedos abertos. Por intuição, ele colocou a mão dele, encaixou perfeitamente. Parece que foi feito para ele. Com uma saudação semelhante do comandante Spock de Star Trek. E os dedos de David ficaram presos ao painel. Quando ele colocou a mão, as mãos dele, os dedos, ficaram presos ao painel. Ficou tudo preso. E ele tomou um susto muito grande. E uma voz feminina já estava em pânico, porque prendeu a mão do menino. Com 17 anos de idade, meus amigos. Prendeu a mão do menino. E uma voz feminina apareceu, semelhante à voz da atriz Lauren Bacall, que tem uma voz bastante sedutora. A atriz Lauren Bacall, que já é falecida.
Parecida, tá? Não era a mesma voz, mas semelhante. Ele usou como referência. David escutou e a voz feminina falou: fique calmo, meu amigo, fique calmo. Eu estava esperando por você. Maravilha, que coisa incrível. David perguntou qual era o seu nome e ela respondeu: eu sou Pitole. Ela era Pitole. Por isso que ele batizou o foguete de Pitole, porque ela deu as instruções. Porque o coração da nave, o motor da nave, que é orgânica, é feito com os mesmos princípios científicos. Sensacional. Eu sou Pitole. Eu estava em seus sonhos, David Daí. Era eu. Lembra daquela mulher que estava nos seus sonhos? Todas as noites que eu dava as instruções para você construir a nave, o foguete? Era eu. Era eu o tempo todo. Eu estudava com você na biblioteca. Lembra quando você estava na biblioteca? Eu estava estudando com você, eu estava ensinando você, David Adair. Eu te ajudei em todos os projetos. Eu brincava com você, porque o David Adair, quando era pequeno, tinha uma menina que era amiga imaginária dele. E era exatamente essa consciência dessa nave. Era a nave orgânica. Porque se a nave orgânica aparecesse como uma nave orgânica, ele não ia entender. Então ela aparecia como uma mulher. Porque era a forma, porque imagine, uma criança não ia compreender isso, ele não conseguiria mensurar, não conseguiria assimilar essa informação. Então ela apareceu de uma forma que ele conseguisse compreender, que ele conseguisse exprimir. Eu brincava com você quando você era criança, eu estou com você desde o dia que você nasceu. Emocionante. Eu estava esperando por você, eu fiz com que eles te trouxessem até mim. Então, ela manipulou todos esses eventos, meus amigos, para que o David Adair pudesse chegar até ela. Incrível. Eu estou conectada a você. Agora fique calmo, relaxa. Você vai sentir um leve formigamento nas mãos, que vai até a cabeça e vai ser levemente desconfortável, disse a Pitole, com a voz parecida, né, similar à da atriz Lauren Bacall. David disse, quando a minha mãe me levava ao médico e dizia que seria desconfortável, era um garoto, meus amigos, era desconfortável, era porque iria doer pra caramba. A Pitole riu muito de David quando ele disse isso. Você está falando que vai ser desconfortável, é porque vai doer muito. E a Pitole riu muito de David. Depois disso, David sentiu uma dor na artéria do pescoço. Aqui, meus amigos. Tá? Essa aqui é a foto do David na atualidade. Na artéria do pescoço, e começou a ver várias imagens em sua mente, como se fosse um download, várias imagens de naves, informações, tudo na cabeça dele, e o cérebro dele parecia que ia fritar nesse momento. David pediu para que aquilo parasse, falou, Pitole, para com isso que eu não aguento mais, pois estava queimando o seu cérebro. Pitole explicou que estava tudo bem, e que David havia aguentado mais do que ela imaginava. Depois disso, seus dedos soltaram. Aí soltaram os dedos do David e o David perguntou a Pitole, tudo bem, e o que a gente vai fazer agora? Pitole disse que eles iriam embora dali. Calma. Como assim nós vamos embora daqui? Como assim nós vamos embora? David retrucou. Questionou o David. A Pitole respondeu, você, David, é meu barco salva-vidas. Vamos embora daqui. Meus amigos, a consciência da nave orgânica passou para o David Adair. E o David Adair estava compartilhando esta consciência desde então. David quis saber como ela havia chegado à Terra. Começou a fazer perguntas. Então ela explicou. Eu cheguei aqui há milhões de anos atrás. Fui ferida numa guerra ancestral entre o bem e o mal. Eu vivo entre as galáxias. Então, essas naves orgânicas vivem entre as galáxias, entre uma galáxia e outra. Hoje está provado, meus amigos, que entre as galáxias, porque naquele tempo isso aqui era simplesmente algo que era inaceitável cientificamente. Hoje está comprovado, através do telescópio James Webb, isso aconteceu em 1971, você tem que levar em conta, detectou esses sistemas entre galáxias. Então hoje está provado que entre as galáxias existem sistemas solares. Várias estrelas e planetas. Elas nascem no espaço profundo e têm 13,5 bilhões de anos de idade.
David falou, quantos anos você tem? Ele falou, 13, 14 anos. Então é só uma adolescente? Não, eu tenho 13 bilhões. Quase 13, entre 13 e 14 bilhões de anos. Ptolemy completou. Somos os primeiros seres criados pela fonte criadora. Viemos antes de tudo. Depois que fui ferida e me dirigi à galáxia mais próxima, encontrei seu planeta. Porque o nosso planeta, a Terra, nosso sistema solar, fica na borda da galáxia. Ou seja, você fica à borda da galáxia, fica entre as galáxias, entre o espaço profundo, que fica na borda da galáxia. E quando desci aqui, era um oceano, e agora é a bacia de Nevada. Então, há milhões de anos atrás, ali era um imenso oceano, isso é comprovado. O oceano secou e se tornou o quê? A bacia de Nevada. E ali ela foi recuperada e trazida até a área 51. Vamos linkar aqui com a informação da Helena. Helena fala sobre uma certa área na atmosfera de Saturno, onde todos os tipos de ruínas antigas de cidades estavam penduradas no céu, devido a algumas características antigravitacional de matéria usada, em que disse a ela que estes eram os restos de uma civilização que estava no sistema solar muito antes dos semeadores chegarem, e que nem os Anunnakis e nem a Confederação Intergaláctica têm qualquer ideia de quem eles eram. Meus amigos, se esses seres têm entre 13 e 14 bilhões de anos, eles são anteriores aos Anunnakis, eles são anteriores à Federação Galáctica de Mundos e à Confederação. Então é muito provável que essas ruínas sejam desses seres, dessa categoria de seres. Tony Seres Gates, presta atenção. O testemunho final sobre esses seres antigos desconhecidos foi dado por Tony Rodrigues. Ele diz que durante seu tempo no planeta Ceres, localizado no cinturão de asteroides, ele viveu enormes portais com cerca de 700 metros de largura e cerca de 350 metros de altura. Tony Rodrigues foi informado de que essas enormes paredes de pedra tinham milhões de anos e ainda funcionavam e eram usadas como portas de câmara de ar. Interessante, onde naves entram e saem. Câmaras de ar. Rebecca Rose também fala dessa civilização desconhecida, que seriam os primeiros construtores. Rebecca Rose também acrescenta que acredita que não foram os Mantes que criaram aquele lugar, mas alguma raça mais antiga, que pode ter milhões de anos. Ela os chama de arquitetos antigos. Ouça, não apenas ela, mas também a opinião da Helena sobre a existência de uma raça desconhecida. E Tony Rodrigues. Muito bem. Então é uma possibilidade. Esses seres são muito antigos. Segundo eles mesmos, são os primeiros seres criados pela fonte criadora. Recapitulando, os Pautal, que são a raça mais poderosa dos semeadores das 24 raças do Conselho Intergaláctico, vieram para o Sistema Solar e criaram essas bases para sustentar a vida, para que o ser humano pudesse existir. Antes dos Pautal vieram outras raças desconhecidas, provavelmente de outras dimensões no início do Sistema Solar. Se o Sicár segundo Alex Collier eram raças mais poderosas, a qual evoluíram antes das demais raças avançadas do Sistema Solar, e sabendo que eles são uma raça imperialista e predadora, quem os impediu de ter o domínio total de nossa galáxia? Esta é uma ótima pergunta. Quem conteve o domínio dos Sicars? Porque os Sicars são anteriores a todas essas raças, segundo o próprio. Muito provavelmente, a raça da Ptolemy. Continuando. David perguntou o que aconteceu com a tripulação de Ptolemy. E a tripulação, o que aconteceu com eles? A Ptolemy respondeu que eles foram descartados com a explosão. Lembrando que a tripulação é parte da própria nave, como uma extensão. Então, devido às circunstâncias, como ela foi ferida, numa guerra ancestral entre o bem e o mal, ela teve que ejetar os seus tripulantes para tentar sobreviver. Agora eu me pergunto, meus amigos, será que esse tripulante, quando estava próximo da Terra, não ficou preso ao ciclo reencarnatório da Terra e era o próprio David Adair? Impressionante. Porque esses seres, a fêmea é nave e os tripulantes são o que seria o macho ou o homem. E a forma deles se relacionarem é através do contato das mãos. São seres totalmente diferentes do que nós podemos imaginar, conceber. Tá muito além da nossa imaginação. Quando o David fez um exame de tomografia, presta atenção, meus amigos. Quando o David fez um exame de tomografia computadorizada, onde seu corpo foi escaneado pelo Emery Smith, constatou que ele tinha outro ser com ele e que era uma mulher.
É, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ptolemy contou a David que ela é uma princesa e sua mãe é a rainha de seu povo. Contou também que eles estão vindo para a terra. Olha só, prestem atenção, que eles estão vindo para a terra. Ela é uma princesa. Ele falou: tem uma extraterrestre dentro de mim e ainda por cima ela é uma princesa. Falou: isto é demais. Que eles estão vindo para a terra. Meus amigos, a Ptolemy pediu para o David esconder essa informação até o momento certo. E o momento certo é agora. Guarde essa informação para os últimos dias, quando eu estiver próximo, quando a minha família estiver próxima de retornar para o seu planeta. Por isso que o David chamou às pressas o Michael Salla para prestar essa entrevista. David explica que esses seres são como Transformers. Para você entender eles, é como se fossem os Transformers. Uma fusão de máquina e matéria orgânica viva. As naves estão vindo para a Terra para resgatar a princesa Ptolemy e promover um grande evento que ela não especifica o que é. Olha só, meus amigos. Aliás, na próxima segunda-feira vai ter continuação dessa atualização. Ptolemy disse: não somos conquistados. Olha só. E o David diz que ela tem um ótimo senso de humor. Eles brincam muito um com o outro. E o David falou: a sua família está voltando para cá, vocês vão vir conquistar a Terra? Brincou com ela. A Ptolemy respondeu: não somos conquistadores de mundos, David. Mas se fôssemos, tiraríamos o seu da miséria. Falaram isso, mas tiraríamos o seu mundo da miséria. Uma armada está vindo para a Terra. Será um pouco desconfortável no começo. Só falou isso. Uma armada nossa está vindo para a Terra. Será um pouco desconfortável no começo. A gente linka essa informação exatamente quando ele colocou os dedos na nave. Vai ser um pouco desconfortável para o seu mundo, mas tudo vai acabar bem. David sofreu 4 ataques cardíacos. Meus amigos, 4 ataques cardíacos. Tá um médico aqui com laudo. Tá? 4. Isso foi 3 semanas atrás. Tá? Aproximadamente um mês. Porque desde o tempo da entrevista dá mais ou menos um mês. Em 4 dias. E continua vivo. Os médicos explicam que ele já deveria ter desencarnado. Ele teve morte, meus amigos, cerebral por 1 minuto. E não teve qualquer tipo de sequela. Nenhuma sequela. Nenhuma lesão no coração. Quando ele foi levado para o hospital, ele perdeu todo o sangue do corpo, porque ele vomitou sangue para tudo que é lado e teve que colocar 2 galões de sangue no seu corpo. Mas ele sempre volta sem nenhuma lesão no cérebro e no coração. Os médicos não sabem explicar isso, porque ele está completamente curado. Completamente curado. Quando o David estava quase desencarnando, já no outro mundo, Ptolemy dizia: você não pode morrer agora. Não é a hora de você partir. Você, meu barco, salva vidas. Meus amigos, tudo indica que David não vai desencarnar. Ele vai ter que ficar vivo para ver o retorno da Ptolemy e da sua frota de naves, da armada de naves que está vindo para a Terra. A gente sabe que os semeadores já estão aqui, as 24 raças, a Federação Galáctica, o Conselho dos 9. Por certo, esses são os últimos seres benevolentes que vão fazer presentes aqui no nosso planeta. Estão chegando aqui para um grande evento. Impressionante. Os médicos disseram que seu coração bate diferente. Meus amigos, quando eles fizeram os exames, os médicos, é laudo médico, os médicos disseram que seu coração bate diferente. Como um eco, David falou, é como um eco, porque são 2 batidas de coração, a dele e da Ptolemy. Talvez por isso o David nunca casou. Nunca casou. Porque ele já tem, de uma certa maneira, uma esposa dentro dele mesmo, que é a Ptolemy. Incrível. Quando o David serviu no conflito do Vietnã, sofreu muito, ele sofreu poucas e boas na sua vida. No conflito do Vietnã, meus amigos, ele foi preso pelos vietnamitas. Tiraram todas as suas unhas dos pés. Imagine vocês, todas as unhas dos pés. Deve ter doído muito. E jogaram num poço de fezes de porco, para que ele desencarnasse por infecção. Quer dizer, um desencarne horrível. David conseguiu escapar, ele não sabe como ele conseguiu escapar, e correr como uma flecha, mesmo sem as unhas dos pés. Ele correu como uma flecha, muito rápido, em direção à selva.
sendo perseguido por 2 homens com K-47 em mãos, em punho. David tropeçou, presta atenção, David tropeçou, caiu deslizando na grama e deu de cara com um tigre. Agora ele falou, agora me lasquei. Com um tigre, é isso aqui, é belga, gigante, na cara dele. O tigre apontou as orelhas para David Adair, como se estivesse recebendo uma mensagem. Como se recebesse uma mensagem. Olhou para a mata, onde estavam os 2 vietnamitas perseguindo David. Depois disso, David só ouviu, segundo ele, os ossos sendo mastigados pelo tigre. Ele foi salvo. Realmente uma grande história, emocionante, essa história do David Adair, que é um gênio. O próprio David Adair, eu vi uma entrevista dele falando sobre a energia do loop infinito, ele chorou amargamente porque ele dizia, eu sei produzir energia livre, eles me impedem. Pelos meios, o sistema não deixa que isso chegue até vocês. Todas essas tecnologias. Chorando copiosamente. Então, uma pessoa super sensível, super simpática, super amorosa, né? Uma pessoa super amorosa, assim. E a relação dele com a Pitolen é simplesmente inacreditável. Meus amigos, estamos próximos realmente de um grande evento. Como eu havia dito para vocês, por certo, essa armada de naves será a cereja do bolo das revelações. Tem muitas pessoas, deixa eu retornar à espaçonave, que ficam dizendo assim, ah, mas a lei Schumann foi diluída, ela foi dissolvida, agora se tornou apenas um mero catálogo de OVNIs. Aliás, essa lei diluída foi sancionada pelo presidente Bidet. Bidet, né? Presidente não, Bidet. Pelo Bidet, foi aprovado. Meus amigos, nós não precisamos de uma lei para autorizar a divulgação dos OVNIs. Nós não precisamos do Congresso dos Estados Unidos. Nós não precisamos da audiência. Nós não necessitamos do depoimento do David Grush e nem dos denunciantes. Não precisamos de nada disso. Tudo isso é utilizado para chamar a atenção das pessoas, para preparar o nível de consciência. Por que a pauta OVNI hoje está em evidência? Para chamar a atenção das pessoas. Os extraterrestres são bem claros, meus amigos. Nós não precisamos dos seres humanos, nós não precisamos das suas instituições e organizações. Nós precisamos conscientizar a humanidade. Por isso que o fenômeno OVNI está em pauta, para preparar, condicionar as mentes. Porque se os extraterrestres sentirem que a humanidade tem condições de assimilar todas essas informações e essas transformações, o mínimo de condições, eles irão se apresentar. E a divulgação acontece. Estão entendendo, meus amigos? Então, o que determina a revelação e a divulgação é a consciência humana. Não é as instituições, não são as organizações. Mas elas cumprem o papel? Cumprem o papel, sim, de chamar a atenção. De fazer uma propaganda, um marketing para essa questão. É para que as pessoas comecem a considerar a hipótese extraterrestre. Então, esta é a função das instituições e dos denunciantes. Muito bem.